Boa tarde para vocês. Hoje é quarta-feira, dia 14, o famoso dia da amizade, ou aqui nos Estados Unidos, o dia dos namorados ou do namoro. E hoje eu vou falar sobre a inteligência artificial e os planos da China de investir 250 bilhões, se eu me acordo bem, na inteligência artificial. Isso mais ou menos começou lá desde a Segunda Guerra Mundial, em que os cientistas alemães se renderam para os Estados Unidos, ao invés de se render para os russos soviéticos, porque eles ouviam falar dos campos que existia na Sibéria, os gulags, aquela coisa toda. Então eles ficaram com medo e se renderam aos Estados Unidos. Aí, claro, sempre ficou lá no início da Guerra Fria, os avanços tecnológicos eram sempre adquiridos pela União Soviética na Rússia na época e os Estados Unidos. Aquela grande competição, o primeiro cachorro no espaço, a Laika, Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço, o primeiro satélite no espaço, o Sputnik, o primeiro cosmonauta a andar, a passear no espaço pelos russos. E aí, logo assim, Neil Armstrong pisou na Lua, bom, é o que dizem, né? Até hoje tem uma grande controvérsia sobre isso. E logo depois, a Rússia, né, lançando a estação espacial Mir na atmosfera da Terra. Então, assim começou sempre essa competição na Guerra Fria. O que está acontecendo hoje é que por muitos anos, devido aos Estados Unidos ter um poder aquisitivo econômico muito grande, hoje a economia dos Estados Unidos é entre, penso que 17 e 18 trilhões, juntamente com o seu produto, o PIB, o Produto Interno Bruto, é ainda a primeira economia do mundo, seguido pela China, que tem, penso que em torno de 8 trilhões de Produto Interno Bruto. Agora, em dólares a economia chinesa é maior. Bom, isso já vinha desde 2002, quando eu estudava piano, ao meu professor, que é italiano, aula no Raguno em 2002, ele estava, estou esperando agora as notícias que a China está passando a economia italiana, 2002. Então, muito bem. Um dos problemas que os Estados Unidos enfrenta hoje não é naturalmente econômico, a dívida é de 20 trilhões de dólares, claro, mas o problema é o seguinte: vamos dizer que uma população que tenha 300 milhões de pessoas, que é o que tem hoje nos Estados Unidos, 320 milhões, acredito, posso estar errado. O que acontece? Uma parte dessa população tem um QI elevado. Isso que acontece. Ou seja, eles têm os próprios cientistas deles, correto? Mas eles também têm o poder aquisitivo de pegar esses cientistas chineses, japoneses, russos, muitos cientistas russos, indianos, trazem para cá com um Visa, não sei se é B1, tipo lá do Visa, e trazem para cá para trabalhar nos Estados Unidos. Mas com a ascensão econômica da China, eles não só têm o dinheiro, com a segunda maior economia do mundo, mas com a população de 1,4, acho que 1,5 bilhões de pessoas, eles também têm um
número maior que nos Estados Unidos, com o QI elevado. Não só isso, eles têm o dinheiro para poder pagar esses cientistas e trazer cientistas de fora, como da Rússia, a Índia, até mesmo dos Estados Unidos. Com certeza isso é uma coisa que vai acontecer no futuro, como aconteceu em outros países, lá na Alemanha e tal. E isso que a China está investindo hoje na inteligência artificial. E é isso que nós vamos falar hoje. Bom, vou botar um pouco aí para a estrada aí, para vocês darem uma olhada aí como é as estradas aqui, até lá em Miami. Estou indo para a igreja, então a gente vai se falando. Então vamos lá. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial é uma coletânea de tecnologias avançadas que permite às máquinas ou os computadores a sentir, compreender, ter ação e aprender. No último verão, a China disse que marcha à frente com a inteligência artificial e a Casa Branca se silencia. A China revelou um plano de se tornar o líder mundial na área da inteligência artificial, assim desafiando os Estados Unidos, que já faz parte dessa tecnologia avançada já de alguns anos. São Francisco, em julho, a China revelou um plano de se tornar o líder mundial em inteligência artificial e criar uma indústria de 150 bilhões de dólares para a sua economia até 2030. Os especialistas que trabalham na inteligência artificial nos Estados Unidos fez uma declaração que tinha 28 páginas em sua tradução em inglês e disse que foi um desafio direto para a liderança dos Estados Unidos. Provavelmente a pesquisa de tecnologia mais importante para vir em décadas descreveu o plano agressivo do governo chinês para tratar a inteligência artificial como uma própria versão do seu país da missão Apollo 11, como eu tinha mencionado, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Um esforço total que poderia invadir o orgulho nacional chinês e estimular a descoberta tecnológica dessa mesma agenda do país. O manifesto também foi totalmente semelhante a vários relatórios sobre o futuro da inteligência artificial, divulgado pela administração Obama no final de 2016. É notável ver que a inteligência artificial emergiu como uma propriedade máxima para a liderança chinesa e a rapidez com que as coisas foram implementadas, disse Elsa Kania, adjunta do Centro de Segurança da Nova Segurança Americana, que ajudou a traduzir o manifesto e segue o trabalho da China sobre a inteligência artificial. Os planos e políticas dos Estados Unidos divulgados em 2006 foram aparentemente impeto para a formulação da inteligência nacional da China, uma estratégia. 6 meses depois, a China parecia imitar aquela mesma estratégia da era da administração do Obama. Os especialistas nessa área, dessa indústria, na Academia dos Estados Unidos, afirmaram que a Casa Branca de Donald Trump fez pouco para acompanhar e intensificar o mesmo valor econômico da administração anterior. Ou seja, eles reclamam, que o Trump não acompanhou a intensidade chinesa.
Ainda esperamos na Casa Branca para fornecer alguma direção sobre como responder à concorrência, disse Tim Huang, que trabalhou nessa área da inteligência artificial na política do Google e agora é diretor de ética da iniciativa a Inteligência Artificial, que é uma nova organização criada pela LinkedIn. O fundador é Reid Hoffman, e para financiar pesquisas sobre a ética da inteligência artificial, para vocês verem como é fundo, como vai profundo a inteligência artificial. A inteligência artificial da China vem de um momento muito crucial no desenvolvimento dessa tecnologia. E assim como o líder, que é os Estados Unidos, que desfruta muito tempo de uma vantagem, hoje começa a diminuir. Durante décadas, a inteligência artificial era mais uma ficção do que ciência. Nos últimos anos, no entanto, mudanças dramáticas levaram algumas das maiores empresas do Vale do Silicon, na Califórnia, Detroit também é um dos lugares, e a China, a investir em bilhões em tudo, desde automóveis, que claro, dirigem sozinhos, né? Que são autônomos, a eletrodomésticos que podem conversar com o ser humano. A inteligência artificial também se tornou uma parte significativa na política de defesa nacional, à medida que os líderes militares éticos debatem quanto à autonomia que devemos dar às armas que podem pensar por si mesmas. Caramba! Lembra lá do Exterminador do Futuro? Empresas americanas como Amazon e Google ficaram mais do que qualquer um para transformar essa inteligência artificial conceitos de produtos reais, mas por vários motivos, incluindo preocupações de que a administração de Trump irá limitar o número de engenheiros imigrantes permitido nos Estados Unidos. Grande parte dessa pesquisa crítica que está sendo feita na inteligência artificial já está imigrando ou migrando para outros países, incluindo pontos de acesso tecnológicos como Toronto, Londres e Pequim. Ou seja, eles estão indo para outros países, assim como eu mencionei. Para a crescente comunidade tecnológica da China, dirigindo a próxima grande coisa da indústria, uma mantra do sitcom está se tornando uma possibilidade tentadora. Graças ao tamanho do mercado e à rápida experimentação, a China se tornará uma das mais poderosas, se não a mais poderosa, na inteligência artificial no mundo, disse Kai-Fu Lee, ex-executivo da Microsoft e da Google, que agora administra uma empresa chinesa da capital e é dedicada à inteligência artificial. Em 2016, a inteligência artificial, os relatórios foram dirigidos pelo Escritório de Políticas e Ciência da Tecnologia do presidente Barack Obama, que supervisionou as atividades científicas e tecnológicas em todo o governo federal por mais de 4 décadas. Agora é administrado pelo vice-diretor da tecnologia Michael Kratsius. Ele trabalhou como analista da Wall Street antes de atuar como chefe de gabinete de um fundo de investimento administrado por Peter Thiel, um capitalista de risco que apoiava a corrida presidencial de Donald Trump. A administração ainda teve que nomear um diretor no escritório ou preencher 4 outras posições de assistente. Numa entrevista recente, o senhor Kratsius
foi inflexível com qualquer preocupação com a abordagem da administração sobre a inteligência artificial, não tinha fundos. Para ele, a inteligência artificial tem sido uma prioridade da administração de Trump desde o primeiro dia. Ele disse. O Sr. Kratsius acrescentou que a administração estava particularmente preocupada com o desenvolvimento na segurança nacional e como forma de incentivar a prosperidade econômica. Claro, como disse, a economia aí dos Estados Unidos ainda é a primeira do mundo, mas ainda a chinesa é maior. Muitos funcionários do gabinete do Sr. Kratsius estão explorando questões relacionadas à inteligência artificial, disse ele. O Sr. Kratsius também se reúne com um comitê criado pela administração de Obama que coordena essa tecnologia, a política em todo o governo. A inscrição no boletim informativo continua a ler a história principal, interessado em todas as coisas da tecnologia. O boletim diário do BITS o manterá atualizado sobre o mais recente no Silicon Valley e o setor de tecnologia, além de análises exclusivas de nossos repórteres e editores. A inteligência artificial tem sido um foco da tecnologia para os chineses já há algum tempo. Até 2013, a China já produzia mais trabalhos de pesquisa que os Estados Unidos na área, nesse aprendizado profundo. A principal tecnologia que impulsiona o aumento da inteligência artificial, de acordo com os relatórios de Obama, a aprendizagem profunda que permite que as máquinas aprendam tarefas analisando grandes quantidades de dados. É uma das principais tecnologias que impulsionam a ascensão da inteligência artificial. Não está claro quanto a China está gastando, mas um estado chinês prometeu investir 5 bilhões na inteligência artificial e o governo de Pequim prometeu investir 2 bilhões de dólares nessa mesma tecnologia. Num setor de desenvolvimento da cidade. A Coreia do Sul colocou perto de 1 bilhão de dólares e o Canadá, que já abriga muitos dos principais pesquisadores do campo, também comprometeu 125 milhões, em parte para atrair novos talentos de outros países. Tanto a China como a Rússia destacaram recentemente essa importância da inteligência artificial para o futuro de suas economias e poderio militar global, falando a seus alunos durante uma lição aberta em cadeia nacional em setembro. O presidente russo Vladimir Putin disse que o país que assume a liderança na esfera da inteligência artificial, baseada nos computadores, irá governar o mundo. Eu até vi essa entrevista que ele deu em cadeia nacional e realmente isso foi verdade. A inteligência artificial é o futuro não só da Rússia, mas de toda a humanidade, disse Putin. Há grandes oportunidades, mas também há grandes ameaças que são muito difíceis de se prever hoje. As palavras do presidente russo ecoam o que os cientistas da Rússia e de todo o mundo vivem meditando por algum tempo. O trabalho no desenvolvimento de drones e veículos para uso militar e civil está bem encaminhado na Rússia, de acordo com a mídia estatal. Trump minimiza a intromissão russa na eleição, apesar do relatório Intel. Trump minimiza essa intromissão russa. Os militares russos também estão desenvolvendo robôs, sistemas de antidrone e mísseis de cruzeiro que poderiam analisar radares e tomar decisões sobre altitude,
velocidade e direção de seu voo, de acordo com a mídia estatal. O negócio é bem interessante, essa tecnologia da inteligência artificial, e só mesmo o futuro irá nos dizer como isso vai mudar as nossas vidas.